Madrid. Uma metrópole ilustre que é o destino perfeito para qualquer turista em busca de algo um pouco mais sofisticado, único e até mesmo exótico. Com uma impressionante seleção de lugares maravilhosos, ricos em arte e cultura, e com uma das vidas noturnas mais cobiçadas do mundo. Mas, em contraponto a todas essas ofertas requintadas, Madrid também é considerada uma das cidades mais assombradas do mundo, de uma quantidade significativa de edifícios assombrados e com passados trágicos. De fato, a presença paranormal em Madrid é imensa. Lá, há um edifício histórico chamado de A Casa das Sete Chaminés, que carrega uma antiga lenda conhecida na cidade desde o século XVI e que fala de luxúria, assassinatos, reis, amantes, suicídios e fantasmas. Este prédio singular tem uma arquitetura diferenciada. Embora existam lacunas documentais, a construção foi atribuída a Juan Bautista de Toledo e Antônio Cilheiro, e reformado posteriormente por Juan de Herrera, e datado do século XVI. O prédio está localizado na esquina Plaça del Rey, na Rua Infantes, número 31, no famoso bairro de Chueca, em Madrid. Segundo a lenda, a casa foi construída sob o reinado de Filipe II da Espanha, por ordem do próprio rei. Há rumores de que o rei Filipe queria um esconderijo secreto para o seu caso de amor, longe dos olhares indiscretos. O seu amor em questão era uma jovem da corte, a bela Helena Mendes, e lá seria o seu refúgio romântico. Mas suas frequentes visitas à mansão não passaram despercebidas, e para silenciar os rumores, ela se casou com um dos oficiais do próprio rei Felipe, o capitão Fernando Zapata, membro da família dos Zapatas, de alta linhagem na época. Ela então passou a viver na casa com o seu marido por volta de 1569. Dizem que com o casamento, Felipe desejava afastar a jovem Helena da corte, afinal, estava a caminho da Espanha sua sobrinha e noiva, a arquiduquesa Ana da Áustria. O rei, após 3 casamentos fracassados e já com cerca de 42 anos, uma idade considerada avançada na época, apostava em sua 4ª união a esperança de ter um herdeiro homem que assegurasse a perpetuidade de sua dinastia. Em meio a tudo isso, circulavam rumores que o rei Felipe não tinha sido responsável pela centelha de amor que acendeu entre a jovem Helena e o seu oficial Fernando, como se pensava. Mesmo assim, o rei sempre a visitava, mas o amor de Helena por Fernando se mostrou forte o suficiente para distanciar cada vez mais Felipe dos favores sexuais de Helena. Infelizmente, o doce casamento de Helena e Fernando durou pouco. Ele foi chamado para lutar na Holanda e lá encontrou sua morte. A bela Helena definhava em tristeza pela morte do marido. Nem dormia e nem comia. Finalmente, ela morreu de coração partido, como dizia-se na época, mas não antes de dar à luz a uma criança. Nem todas as fontes confirmam a existência dessa criança, assim como não é certo de que Helena tenha morrido de morte natural. Alguns servos afirmam ter visto marcas de uma briga no corpo da mulher, que seriam as feridas fatais infligidas por um punhal que condenaria a jovem ao submundo, mas nada foi provado. Segundo outras versões, ela teria sido encontrada com marcas de estrangulamento em sua cama pela manhã. Assim, começaram a circular rumores que ligavam a morte da Helena ao rei.
Segundo outras versões, Fernando teria descoberto que o rei seguia mantendo encontros românticos com sua esposa e havia decidido abandonar os campos de batalha e regressar à Espanha, a fim de averiguar a história. Mas ele não teve essa oportunidade. Para evitar maiores incômodos, o monarca teria ordenado uma execução discreta, mas que não passou despercebida aos olhos de muitos. Falavam que o próprio rei havia ordenado a morte de Helena para esconder o nascimento da criança. Finalmente, o próprio pai de Helena foi acusado de ter cometido o terrível crime. Isso levou a outra morte dolorosa. O pai da moça, ou consumido pela culpa ou atormentado pelo escândalo público, enforcou-se logo depois, na mesma casa onde sua filha encontrou seu destino fatídico, na casa das 7 chaminés. Esses eventos levaram então o rei Felipe II a iniciar uma investigação para esclarecer o que realmente havia acontecido com a bela Helena. Mas, para a perplexidade de todos, o corpo da moça havia sumido misteriosamente. Primeiro, a alma da moça, e agora o seu corpo desaparecera sem deixar vestígios. Ninguém sabia onde ele poderia estar, e pensou-se que talvez alguém o tivesse escondido nas paredes da casa, ou que ele tivesse sido enterrado no jardim. Uma busca exaustiva pela propriedade foi mal sucedida, e finalmente o corpo foi dado formalmente como desaparecido. Anos depois, quando a comoção pelas mortes havia parado, um homem disse ter visto à noite uma figura fantasmagórica deslizando pelo telhado. Quando o sol desapareceu no horizonte e a lua elevou-se no céu, lançando suas sombras que pareciam ter vida própria, uma bela mulher apareceu no telhado da casa das 7 chaminés, coberta por um pano branco e transparente. A jovem caminhou através do telhado com uma tocha na mão e com a outra apontava para o Alcázar de Madrid, o palácio onde vivia Felipe II e a família real. Ali, ela se ajoelhou e bateu no peito, antes de desaparecer de volta as misteriosas sombras das quais havia aparecido magicamente entre as chaminés da casa. Essa aparição foi posteriormente confirmada por outras pessoas que passaram diante da casa na calada da noite. Assim, a lenda do fantasma da Casa das 7 Chaminés se espalhou por Madrid e por toda a Espanha. Mas quem era aquela mulher no telhado? Para alguns, a figura era nada menos que o fantasma da própria Helena, que reivindicava justiça e acusava o rei de sua morte e o desaparecimento de seu cadáver. Outros disseram que era, na verdade, a filha de Helena, nascida pouco antes da morte de sua mãe e que foi criada como órfã, embora seu pai verdadeiro fosse o próprio rei Felipe II. Algum tempo depois, os cidadãos começaram a falar sobre a misteriosa casa mais uma vez, cujo passado trágico assombrava seus sonhos e os impediam de dormir. Algumas noites, várias pessoas assumiram ter visto novamente o espectro da mulher com a alma atormentada, que saía para lamentar o seu destino e culpar o rei, que a abandonara. Séculos depois, uma descoberta trágica lança uma luz sobre a possível causa dessas aparições fantasmagóricas. No início do século XIX, a população europeia professava total fé na razão. O esclarecimento do século anterior tinha varrido quaisquer crenças que não pudessem ser cientificamente comprovadas, e a lenda foi abandonada por muitos. Porém, será que temos mesmo a certeza de que tudo neste mundo pode ser explicado? Quando alguns trabalhadores foram contratados para restaurar a Casa das 7 Chaminés na virada do século XIX para o século XX, a lenda e a história fundiram-se e ganharam vida na forma de uma terrível descoberta. Nas escavações, o esqueleto de uma mulher, juntamente com algumas moedas de ouro, datadas do período do rei Felipe, foi encontrado. A quem esses ossos pertenciam? Será que era mesmo o corpo da bela Helena, que desaparecera sem deixar vestígios?
Ou seria o esqueleto da jovem que aparecia todas as noites no telhado, lamentando seu destino? Seria a filha abandonada do rei? E se foi, quem a enterrou? O pai de Helena? Outro homem? Ou o próprio rei Filipe II? Infelizmente, talvez, nunca saibamos as respostas para essas perguntas. Embora seja até melhor. Algumas coisas são melhores deixadas enterradas no passado. Apesar deste e de outros eventos históricos que aconteceram em volta da casa, a lenda do fantasma permaneceu viva e, eventualmente, surgiram novos dados que alimentaram mais ainda a lenda. Segundo a tradição, as 7 chaminés representam, na verdade, os 7 pecados capitais, mas sobre isso não encontramos nenhuma base histórica. O que sabemos é que hoje o prédio é considerado um monumento artístico histórico e abriga as dependências do Ministério da Educação, Cultura e Esporte da Espanha. Filipe II morreu em setembro de 1598, aos 71 anos de idade, levando para sua tumba os segredos envoltos na morte de Helena Zapata. Teria Helena morrido de luto ou teria ela sido assassinada por ordens do rei? Ela realmente deu à luz uma menina? Se sim, quem era o verdadeiro pai da criança? O seu marido ou o seu amante monarca? Será que Fernando foi sumariamente morto por alguém ou ele realmente faleceu vítima de ferimentos na batalha? Somente o rei Filipe II poderia responder tais questões, mas como já citamos, ele morreu levando esses segredos consigo. Ele nunca se manifestou abertamente sobre o caso ou falou sobre Helena, a morte de seu marido e de seu pai ou de seu fantasma. Mas de uma coisa temos certeza: o rei Filipe morreu sabendo que havia triunfado em sua missão de vida. Ele, finalmente, conseguiu deixar um herdeiro varão para a monarquia hispânica, o rei Filipe III, que manteve o império herdado de seu pai. Este vídeo foi uma sugestão da historiadora, pesquisadora e blogueira Fernanda Blondet Flores, autora do blog Rainhas Malditas. O manuscrito original do roteiro foi redigido por ela. Se deseja lê-lo, clique no link na descrição deste vídeo. Obrigado a todos e a todas pelo carinho e audiência. Não esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito e ativar as notificações para receber as atualizações dos novos vídeos do canal. Deixe o seu like se gostou e o seu dislike se não gostou. E como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.